De volta com o cenário político nesta quinta-feira, dia de divulgação de pesquisa da TCM. Não é uma pesquisa estadual, é uma pesquisa local, uma pesquisa de Mossoró. Uma pesquisa que a gente observa o cenário, o quadro político da cidade. A gente vai detalhar logo mais às 8h15 da noite, logo depois aqui do cenário político. Antes, tem informação e você pode participar, já pode mandar suas perguntas, suas interações aqui nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Tem informação, a 3R Petróleo e a PetroRecôncavo assinaram hoje um memorando de entendimento na Mossoró Expo Oil e Gas 2022. O acordo firmado entre as duas operadoras de óleo e gás foi oficializado durante o painel apresentado pelos presidentes das duas companhias para dezenas de fornecedores da indústria. O documento manifesta a intenção de ambas as empresas em otimizar seus ativos, avaliando as interfaces operacionais, logísticas e comerciais e podendo buscar soluções integradas para os ativos. Este memorando representa um importante avanço da indústria e esperamos ganhar em produtividade, eficiência, agilidade e no desenvolvimento das reservas de ambas as companhias, foi o que disse o Marcelo Magalhães, que é o CEO da PetroRecôncavo. A parceria firmada entre a 3R Petróleo e o PetroRecôncavo é uma demonstração do espírito cooperativo do setor de óleo e gás. Nossa estratégia de operar com eficiência operacional e busca de sinergias entre nossos ativos estende-se também às parcerias estratégicas que desenvolvemos para otimizar as operações em relevantes mercados como o Rio Grande do Norte e da Bahia, onde ambas as companhias têm um papel muito relevante, foi o que disse o Ricardo Savini, CEO da 3R Petróleo. Então, um momento importante aí do Mossoró Oil e Gas Expo 2022, da assinatura deste memorando entre essas duas grandes empresas que estão instaladas também aqui no nosso estado. A gente torce, né, para que realmente se faça aí o desenvolvimento através da extração de óleo e gás aqui no nosso Rio Grande do Norte. Agora a gente fala sobre eleições 2022. Desde as 8 horas da manhã desta quinta-feira, o tcmnoticia.com.br divulga números da pesquisa TCM-TS2 com o quadro referente às eleições 2022 aqui em Mossoró. Vamos à tela do nosso portal de notícias e aí você confere, ó, tem a chamada do primeiro levantamento que foi divulgado, pesquisa aponta aí a liderança de Fátima Bezerra, buscando a reeleição aqui no nosso estado. Ao lado a gente vê também sobre os números do Senado, Carlos Eduardo lidera, porém está tecnicamente empatado dentro da margem de erro com o Rogério Marinho. A gente vê logo abaixo ali, a pesquisa confirma a liderança com folga do ex-presidente Lula, aparece com 51% das intenções de voto, realmente algo aqui que chama a atenção neste levantamento. Ali do lado, a gente vê também a pesquisa, vamos voltar à tela, porque tem ali os números para a Assembleia Legislativa e também Câmara Federal. Você vê ali do lado direito da tela, a pesquisa, conheça os nomes mais citados para a Câmara Federal, você já pode acessar. Tem também, olha aí, isso aí são os números que foram divulgados, né, pela pesquisa para a Câmara Federal. Você já vê os nomes que foram citados aí. A gente vai detalhar esses nomes, esses números, daqui a pouco a partir das 8h15 da noite. Mas você já pode acessar aí, não precisa esperar o programa para você ver esses números, não. No programa a gente vai analisar tudo isso. Tem também a divulgação dos números para a Assembleia Legislativa. Tem uma avaliação importantíssima que é sobre o Mossoró Cidade Junina, avaliação das gestões do município, do estado e a avaliação federal. Vamos só clicar numa aí para eu chamar a atenção para um fator importante, clicar numa dessas, qualquer uma dessas da pesquisa, só para reforçar aqui, a pesquisa do Senado, por exemplo, só para reforçar o seguinte, a pesquisa, ela ouviu
781 eleitores em Mossoró entre os dias 1º e 3 de julho. Está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RN 09166-22. Está aí na tela, você vê pesquisa. Voltando para a tela anterior, você já vê que o nosso cenário político está ao vivo também no nosso portal. Aí bem ao lado você vê a nossa tela do ao vivo já para você assistir também. TCM Pesquisa daqui a pouquinho. Multiplataformas. É o jornalismo que conecta, é o jornalismo TCM. De volta aqui com nossa entrevista, o publicitário Hélito Honorato está falando aqui com a gente sobre a presença da juventude, essa questão do marketing político, eleitoral. A gente vê aí esses números, muitos políticos comemorando, outros políticos refletindo porque não apareceu bem ou não apareceu neste levantamento. O que é possível fazer, né? Para conseguir curtidas ou para conseguir apresentar esses bons números através das redes sociais? É simplesmente pegar e postar e falar sobre isso, Hélito? Eu fico muito preocupado quando eu vejo, de fato, pessoas e pré-candidatos focando muito nisso. Eu quero postar tal coisa para ganhar curtida. Eu quero postar tal coisa para ter muitos comentários. Só que a lógica não é essa. Sobre a pesquisa, interessante para animar a militância, para mostrar que está no caminho certo, é até interessante. Mas eu vejo muitos esquecendo o principal, que é o que eu falei recentemente, que é ouvir as pessoas e ter uma razão. Primeiro, por que eu sou pré-candidato? Quem eu sou? Para depois você chegar e ir para esse embate mais político da coisa. Eu vejo as pessoas atropelando muito esse processo. O momento de pré-campanha, que tem essa liberdade agora de falar sobre pré-candidatura, é um momento para você se apresentar, vender suas ideias. Campanha que você chega e mobiliza. O momento agora é de você criar essa conexão. Porque é igual a pedir voto. Você não chega já na porta do eleitor, opa, vote em mim. Você chega, se apresenta, toma um café, brinca, para depois dizer, sou o candidato, peço o seu voto. Então, na rede social, da mesma forma. Então, é bom para animar a militância. É importante para mostrar que está no caminho certo. Mas não só isso. Não só isso. Isso engaja basicamente só quem já está ali com você para ficar animado com a sua colocação. Mas não é só isso. A gente percebe que campanha política ainda é algo caro. Para quem tem dinheiro, para quem não tem, a campanha política acaba acontecendo da mesma forma, é claro, com até mesmo um menor envolvimento profissional. Mas não quer dizer que quem não possa pagar uma agência de publicidade não possa fazer um bom trabalho. O que é preciso observar para se fazer uma boa campanha nas redes sociais para atingir? Porque assim, se você vai no corpo a corpo na rua, você passa por dezenas de pessoas, dezenas de casas, mas chegar no celular, hoje em dia, é algo que faz a diferença. Faz toda a diferença, Vonúvio. Eu já vi campanhas milionárias não darem certo de rede social e já vi gente com pouquíssimos recursos, só com o celular na mão, se elegendo. Por que isso? Por que isso acontece? Posicionamento, né? Não, é como eu falo, não é a melhor arte, o melhor vídeo que vai dizer que você vai ser eleito ou não, que você vai conquistar o eleitor. É o seu posicionamento. Se você seguir essa linha de se posicionar, de mostrar quem você é, de ter posições firmes, para que o eleitor olhe para você e diga, rapaz, esse cara me representa. Se você seguir essa linha, ainda que seja com vídeos simples de celular, você vai conseguir o objetivo principal, que é essa conexão, sabe? Às vezes a pessoa quer enfeitar demais, quer fazer aquela coisa muito cinematográfica e não cria conexão toda. E muitas vezes um vídeo simples acaba criando. Isso não quer dizer que tem que abrir mão de uma estratégia, de contratar uma agência para dar esse suporte. O que eu estou querendo dizer aqui é que as redes sociais trazem essa possibilidade de fazer uma campanha também de baixo custo, desde que você tenha um bom posicionamento. Mas que é importante ter uma boa estratégia por trás. E aí, varia, você vai avaliar. Se você não tiver essa condição de pensar melhor a sua campanha, você contrata alguém que possa dar esse suporte. Mas é interessantíssimo você ter uma linha de posicionamento bem definida para você se destacar nas redes. E o treinamento, ele deve ser com muita antecedência? O treinamento até mesmo de postura em entrevistas, postura de vídeo, tem as propagandas ainda que vão rolar nas TVs, nas próprias redes sociais. Essa preparação, ela deve acontecer com muito tempo de distância ou já agora, faltando menos de 90 dias, dá tempo ainda? Como é que é essa preparação? Eu vou te dar um exemplo bem claro e que o resultado disso diz muita coisa.
Bolsonaro, no final das eleições de 2014, depois da apuração, ele já foi dizendo: sou pré-candidato a presidente. Ali já começou a campanha dele. Então, quem deixa para a última hora fica para trás. Quem deixa para treinar, para buscar contatos, para criar conexão de última hora, fica para trás. O período eleitoral, aqueles 45 dias, é muito pouco tempo para você criar essa conexão. Imagine, se na época da eleição tem 100 candidatos ali fazendo a mesma coisa que você, pedindo voto, e 6 meses antes tem 20, é muito mais fácil você conversar antes. Então, se você tem essa possibilidade hoje de fazer pré-campanha, de se preparar com mais antecedência, de se posicionar com mais antecedência, o correto é começar com antecedência. Porque se deixar para a última hora, você vai ser engolido. E é até mais caro. Sabia? Você fazer um anúncio patrocinado na rede social, impulsionando lá no Facebook, na campanha, do que na pré-campanha. Isso aí, o anúncio lá daquele botãozinho de impulsionar, na campanha ele é feito por leilão, né? Aliás, de modo geral, ele é feito por leilão. Então, na campanha tem muita gente patrocinando. E aí, seu anúncio acaba ficando mais caro. Então, quem tiver vontade mesmo de vencer e de chegar lá, a dica que eu dou é começa cedo. Quem está começando agora já está começando tarde, inclusive. Mas só esse trabalho nas redes sociais não garante voto, não garante eleição. Não, pelo contrário. Quem se acha que rede social é um fim, também está errando. Rede social é um meio de você chegar até o eleitor. Como também não dá para abrir mão do corpo a corpo, da televisão, de entrevistas, de jornal, de outdoor, é um conjunto. Rede social é um meio para você chegar até o eleitor. E quem acha que só com rede social chega lá, está errando também. Não é só a rede social, é um meio. É o seu posicionamento, é a forma como você fala, é o que você defende, os que estão com você também diz muito sobre sua campanha. Por último, você. Rede social também, aliás, política é muito sobre o que você defende, sobre com quem você está, sobre com quem você vai falar. Por último, o cara. Eu vejo muito político sempre eu sou isso, eu sou aquilo, e deixa para depois para falar sobre com quem ele está, sobre causas e tudo mais. Então, o que eu digo para você é que rede social é um meio, não um fim. Lendo um livro do saudoso Duda Mendonça, sim, ele colocava muito a questão das pesquisas, né? Essa pesquisa que a gente está divulgando aqui é uma amostra importante, né? Que situa o político, mas tem tantas outras pesquisas que não são divulgadas, né? As qualitativas, dentro de vários quesitos, de várias questões. As pesquisas hoje, essas internas, essas que não são divulgadas, elas ainda são formas de conhecer o eleitorado? São muito utilizadas, sobretudo em campanhas majoritárias. É muito ainda uma ferramenta para a gente, da área de comunicação, para entender melhor o terreno. Por exemplo, se eu vou até um estado que eu não conheço, que já aconteceu várias vezes, de eu fazer campanha, por exemplo, em Roraima, eu não conheço nada de Roraima. Para eu poder traçar uma estratégia, eu preciso de dados. Então, o mínimo que se pode ter é uma pesquisa para eu saber como é que está lá o ambiente. E essa pesquisa é interna. Então, nos ajuda muito para formar a estratégia. Mas aí você fala, mas pesquisa é caro. E quem não tem esse recurso? Campanhas proporcionais. A própria rede social nos dá essa possibilidade de ouvir as pessoas, de fazer uma pesquisa ali, até com seus seguidores. Então, fazer enquetes, perguntar o que é que você acha sobre determinado tema, de qual cidade você é. Isso ajuda o pessoal a interagir com você e você ter uma noção do que seus seguidores ali pensam. É muito importante você ter esse tipo de trabalho, de perguntar também. Eu sempre costumo dizer, quando eu vou conversar com políticos, sempre que for fazer alguma postagem, no final deixa uma pergunta. Você concorda com o que eu estou falando? O que é que você acha? Você é a favor ou contra? Para estimular a pessoa a responder e aí se engajar com ele. E ao mesmo tempo que ele está dizendo o que pensa, o seu eleitor, ajudando a equipe na estratégia, ele está ali movimentando a postagem. Então, até o algoritmo do Insta, do Face, entende que aquela postagem é boa, tá movimentada, tem muitos comentários. Então, uma simples perguntinha no final da postagem faz toda a diferença. E ainda mostra o quê? Eu quero ouvir você, quero ouvir o eleitor. Então, deixa aí tua opinião, que a sua opinião é importante para mim. É sempre sobre isso, sobre dar poder à pessoa, ao eleitor. Não é mais o cara político que é aquele poderosão em cima do palanque, inacessível. A gente tem que passar o poder para as pessoas, tem que passar o poder para os seguidores, para eles, para as pessoas que estão ali acompanhando o candidato se sentirem parte do processo e não verem apenas o candidato como alguém distante, mas como parte daquele sonho, o sonho coletivo, que é o sonho do cara, mas também o sonho de determinada causa, por exemplo, que quer que o cara chegue lá para defender. Por exemplo, a causa animal. Eu vejo muita gente defendendo essa causa e engaja bastante.
né? Porque o cara, quando vem Delcio, defende a causa animal, tem muita gente que olha, pô, eu também defendo. Se eu fosse político, eu faria a mesma coisa. Então, cria essa identificação. Então, o mais importante nesse momento é ouvir, e a pesquisa também pode ser feita ali, de forma bem simples na rede social. Vamos fazer mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.